Pessoal, hoje a gente vai ver e vai iniciar as derivadas parciais. Basicamente é a mesma coisa do que as derivadas comuns que a gente viu em cálculo 1. Só que agora a gente tem que fazer para duas ou mais variáveis. Isso só tem algumas restrições que a gente tem que garantir. A função tem que ser contínua no ponto, em todos os pontos. E tem que, quando a gente for fazer as derivadas parciais, vocês vão verificar que quando eu estou fazendo em relação a uma variável, a outra a outra variável, ela é constante. E daí vocês lembram que quando você tem a derivada de uma constante sozinha, só ela, é zero, né? E quando ela está acompanhando a variável, a gente multiplica pelo expoente no caso das derivadas polinomiais, das funções polinomiais. Talvez vocês vão ver meu teto aí agora. Não sei se... Porque a hora que eu vou baixar a tela aqui para poder escrever, vocês vão perceber que minha webcam não vai ficar tão bem posicionada. Tranquilo, sem problema. Tá? Bom, pessoal, aqui nós temos aqui uma tabelinha que a gente chama de Umidex. Ela diz a temperatura aparente do ar, ou seja, a sensação térmica que nós temos, dependendo de uma função que depende da temperatura real e da umidade relativa do ar. Tá? E aqui é um exemplo de onde é tratado as derivadas parciais. O que vocês lembram de derivadas lá do cálculo 1? O que ela representava, principalmente? O Iago sabe essa. E aí, Iago, sabe? Deixa eu ver se tem mais. Bom, só tô vendo 4 pessoas ainda, é isso mesmo? Acho que é só isso mesmo. Então... E aí, me respondam? Eu não lembro muito, não. Vocês lembram que era a taxa de variação? Aham. A gente calculava as derivadas para descobrir a taxa de variação. A ideia continua a mesma, aqui a gente vai descobrir uma taxa de variação e saber quanto que uma função está crescendo e quanto que ela está decrescendo. É isso que a gente calcula. Só que agora a gente vai ter que fixar as variáveis em um determinado ponto e fazer as derivadas em relação a outra. Isso que a gente fala, a derivada quando eu estou derivando em uma relação a uma variável, a outra é constante, né? Ou seja, se você tem uma função de duas variáveis, você vai ter duas derivadas parciais, uma para x e uma para y. Tá? E daí a gente coloca como constante. Aqui eu até fiz um exemplo. Ó. Aqui vocês estão vendo que tem a temperatura aqui, ó, a temperatura real, né, de T, e temos aqui a temperatura, a umidade relativa do ar, em porcentagem. Tá? Está em graus Celsius a temperatura e a umidade relativa do ar está em porcentagem. Aí, vamos dizer que eu pego a 30 graus Celsius de temperatura real. E daí eu vou verificar em quais pontos, qual que é a variação de temperatura para cada umidade relativa do ar, cada porcentagem de umidade relativa ao ar. E daí eu posso também fixar em uma umidade relativa do ar e verificar qual que é a taxa de variação para cada temperatura real. Certo? Aí a gente vai ter um índice de sensação térmica da temperatura que a gente sente no corpo. Aqui eu até fiz um exemplo. Ó, a gente vai fixar alguma coisa, então, fixando o H em 60%, que é a umidade relativa do ar, está aqui de azul. E considerando a R de T como sendo I de T 60, ou seja, nós temos, que era para ser um F escrito, mas não tem problema.
nós temos aqui, fixamos em 60, né, a umidade relativa do ar, e vamos variar a nossa temperatura real para encontrar qual que é a variação da sensação térmica, né? Então, eu até coloquei aqui, ó, qual que é a derivada para a temperatura 30, que é essa que está azul aqui, certo? Então, a definição é o limite da minha função com o acréscimo do H. O H é o passo. Vocês estão vendo que a temperatura, o passo aqui, a diferença de um para o outro é sempre 2, né? Sim. Tá. Então, esse é o passo. Então, R de 30 mais H, ou seja, a função mais o acréscimo que nós queremos, ou o decréscimo, menos a função aplicada no ponto requerido, que é 30. E daí a gente vai descobrir isso com isso tudo sobre H e com H tendendo a zero. Então a gente vai ter R de 32 menos R de 30, tá? Sobre H. Nós temos aqui, ó, R de 32 é 42 e R de 30 é 38, certo? Porque eu fixei a minha temperatura, a minha umidade relativa do ar em 60. Então, nós temos o quê? 42 menos 38 sobre o passo. 42 menos 38 dá 4, sobre o passo são 2. 4 sobre 2 igual a 2. Aí eu faço para o outro também, só que agora, ao invés de colocar mais o H, mais o passo, eu coloco menos o passo. Então, a temperatura, nós vamos encontrar a função aplicada menos o passo, daí menos o valor da função normal. Daí vocês vão verificar que o passo também passa a ser negativo, né? Se eu estou aumentando a temperatura, passo positivo. Se eu estou diminuindo a temperatura, passo negativo. Então, H. Então, ficou R de 28 menos R de 30 sobre H. A gente quer calcular o limite disso. Então, R de 28 é 35 e R de 30 é 38. 35 menos 38 dá menos 3 sobre menos 2. Vocês vão verificar que menos 3 sobre menos 2 vai dar 1,5 positivo, ou 3,5, né? Positivo. Ô, professor. Pode falar. Só explica para mim de novo em relação a esse R de 35, R de 38, como o senhor fez para conseguir encontrar esse valor? Isso aí esses são todos valores destinados na tabela. Eu disse que eu fixaria a umidade relativa do ar em 60%, e daí ia considerar que o R é uma outra funçãozinha, um R de T, que é o índice de sensação térmica, né, de T, que vou variar a temperatura real, e só que com a umidade relativa do ar fixada em 60. Tá? Então, olha para essa coluna aqui, ó. Essa coluna de 60. E daí eu vou pegar um ponto a mais e um ponto a menos. Vamos ver aqui, ó. Nós temos qual que é o passo aqui das temperaturas? Qual a diferença daqui das temperaturas na tabela? Entre cada um deles? 2. Isso. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter um R, a derivada parcial de acordo com o limite da nossa a definição formal da nossa derivada parcial. Nós temos que R do valor da função mais o passo menos o valor da função. E da mesma forma, o contrário lá, agora menos o passo, sobre menos o valor da função aplicada, sobre H. Aí nós ficou o quê? R de 32. R de 32 é exatamente o valor da temperatura real 32, na coluna de 60, que dá 42. Tá? Tá, entendi. E R de professor, 30 uma dúvida é aqui. 38. Pode falar. Por exemplo, ali o senhor fixou em 60%. Isso. Nessa, ela já tem na pergunta o quanto que o senhor quer que fixa ou a gente mesmo que escolhe? Nesses casos onde aparece tabela, geralmente vai ser pedido. Entendeu? Vai ser pedido. Tá? Porque isso aqui é um comportamento de... isso aqui, se você fazer, vai virar uma função. Se pegar o gráfico dessa função, vai ser... Lógico que nós temos pontos discretos, vai ficar pontos no espaço, né? Mas aí
Vocês vão ver, se você pegar e colocar esses pontos no gráfico e jogar, vocês vão ver que vai fazer algumas variaçõezinhas. Tá? Mas vocês vão ver que sempre conforme eu aumento a umidade relativa do ar, mais quente fica, né? Isso. Isso. Quanto maior a umidade relativa do ar, mais quente fica a sensação térmica. Tá? É o gráfico da função. E daí, por isso que eu peguei R de 32 menos R de 30. Então, é 42 menos 38 sobre o passo, que é 2. Encontramos a primeira parte. E para a outra, a gente está fazendo menos o passo. Então, R de 30 menos 2, que é 28, que é 35. Aí está aqui, 35. Menos R de 30, que é 38. Sobre o passo, que nesse caso agora a gente está descendo, né? Está voltando, que é menos 2 o passo, nesse caso. Menos 3 sobre menos 2 dá 1,5 positivo. E para eu saber qual que é vocês viram que eu coloquei aqui o sinal de aproximado, né? Daí a derivada parcial, né? Nesse ponto de temperatura igual a 30, ela é aproximadamente a média aritmética das duas variações que a gente encontrou, para mais e para menos. Então, é 2 mais 1,5 sobre 2, que deu 1,75 graus Celsius. Ou seja, a cada, fixando a umidade relativa do ar em 60%, para cada valor de temperatura que eu aumentar, para cada grau Celsius de temperatura real que eu aumentar, eu vou ter uma variação de 1,75 graus Celsius para mais ou para menos para cada grau de temperatura que eu variar. Tá? Então, vai ter uma diferença de 1,75 graus Celsius. Essa é uma ideia. E depois a gente faz para quê? Se eu fixei primeiro a minha umidade relativa do ar, eu tenho que fixar agora a outra variável, que é a temperatura real. Então, agora, nesse caso, eu fixo a temperatura real e escolho uma umidade relativa. Então, nós faremos da mesma forma. S, considerando o limite, né? S de 60 mais H, menos, eu fixei, eu escolhi a coluna de 60% aqui, só para dizer, né? Só para ficar mais simples. Então, S de 60 mais H menos S de 60. Eu quero que vocês olhem agora aqui qual que é o passo que nós temos aqui na umidade relativa do ar. Qual que é a diferença entre eles? É de 5 em 5, né? 5 em 5%, né? Beleza. Uhum. Então, aí a gente vai pegar e vai fazer 60 mais 5, nós temos aqui, S de 60 mais 5 menos S de 60 sobre o passo, que eu já deveria ter colocado o 5 aqui, esqueci. Mas não tem problema. Então, S de 60, nesse caso de 65, né? S de 65 é quanto? 40. Porque eu estou fixado na temperatura igual a 30, né? Então, S de 60 é 40. S de 65 é 40 e S de 60 menos 30, é 38. Então, 60 menos 38, 40 menos 38 sobre o passo. 2. 2 sobre 5, que é 0,4. E daí eu faço de novo, só que agora com o passo negativo. Isso. Aí o 60 menos 5, que dá 55, e é 37. Eu fiz errado? Não, tá certo. 37 menos 38, que dá menos 1. Sobre menos 5, que é o passo. Então, deu 0,2. 2. Aí tira a média aritmética desses dois valores que encontramos. Então, aproximadamente a derivada parcial para uma temperatura de 30 graus, certo? 30 graus reais. Se eu, para cada porcentagem que eu variar a minha umidade relativa do ar, a gente vai ver que a gente vai ter uma variação de 0,3 graus Celsius na temperatura da sensação térmica que a gente vai sentir, tá? Ficou entendido isso aí? Ficou claro? Sim. É que, como eu tô com a tela minha aqui, com aparecendo a escrita, eu não vejo se vocês estão comentando, escrevendo algumas coisas aí, tá?
para mim não aparece. Só tá a Tudo tela bem. da escrita. Então, pessoal, a ideia de derivada parcial é a taxa de variação, como a gente já tinha explicado anteriormente, né? E a definição formal seria, a gente pode escrever dessa forma que está aqui, ó. Fx de AB, ou seja, a derivada parcial em relação à variável x no ponto AB é igual a limite de f de A mais H, que é o H sendo o passo, A mais H, B, menos f de AB sobre H, com H tendendo a zero. Tá? Aqui tem até e se esse limite existir, a gente tem a função, a derivada parcial para aquela função, no ponto. Nós temos um exemplo aqui, depois eu vou explicar certinho o que seria cada uma dessas coisas aqui. A minha função é essa aqui, z igual a 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado, certo? E se vocês forem ver, eu vou fixar, nesse caso aqui, está sendo fixado como y igual a 1 primeiro. Então, y é igual a 1, fixado. Aqui, ó, y igual a 1. Se eu fizer um plano com y igual a 1, vocês estão vendo que vai formar algo que está aqui nessa linha azul aqui. Deixa eu desenhar aqui, bonitinho. Eu tenho essa curva aqui, um plano que corta a minha função, formando esse desenho aqui, ó. Certo? Nesse caso aí, eu cortei a minha função. E daí eu vou ter uma curva respectiva, que é essa C1 aqui que a gente tem aqui. Tá? Essa curva C1. E eu pedindo, nesse exemplo aqui, está pedindo no ponto 1, para x igual a 1 e y igual a 1. Então, x igual a 1, a imagem de z vai ter aqui. Então, 1, 1, 1. Tá? E a ideia das derivadas parciais é justamente para essa direção aqui, onde y é igual a 1, né? Y constante igual a 1, nós temos no ponto desejado uma reta que tangencia aquele ponto e vou ter uma inclinação dessa reta. Essa inclinação da reta é exatamente a taxa de variação da nossa função. Tá? Eu vou explicar melhor depois com GeoGebra. E aqui para y da mesma forma, fixando y variável e fixando o x, nós temos aqui. Agora eu vou ter no outro plano x igual a 1 e y variável. Aí eu vou ter uma outra figura, um outro corte, vocês estão vendo aqui, interceptando, e vou formar uma curva C2, que está aqui de azul ali, e eu vou para o ponto igual, x igual a 1 e y igual a 1, nós temos esse ponto na imagem, e eu vou ter uma reta tangente a esse ponto, e essa reta, a inclinação dessa reta é exatamente a nossa taxa de variação. Mas eu vou explicar mais daqui a pouco. Então, a definição formal de derivadas parciais vocês estão vendo várias formas de escrever derivadas parciais, né? Sim. Eu não uso mais o D. Lá a gente não tinha dx, a gente não tinha dx antigamente? Dx, Sim. dy. Agora eu não uso mais esse D. Esse D é só para derivadas comuns. Com uma variável só, tá? A gente passa a usar esse aqui que a gente chama de del. Del. Tipo um azinho. É, um azinho virado. É o 6 ao contrário. Invertido. É, isso mesmo. Tá? O 6 invertido. É uma letra grega. E a gente chama ela de del. Tá? A gente também chama, se você for ver no inglês, eles chamam isso aí de parcial ou partial. Tá? Parciável? É partial, que é de parcial, né? Derivadas parcial. Ela se chama del no português. A gente chama ela. Ok. O símbolo, tá bom? E daí eu posso escrever assim, ó, derivada da minha função, derivada parcial da minha função para a variável x. Derivada da minha função
para a variável y, tá? E posso escrever da seguinte forma também, ó. Posso só colocar o x, que eu estou referenciando com a derivada parcial em relação a x variável, y constante, e aqui y variável e x constante, tá? E nós temos aqui agora ó, x mais h, como a gente fez no exemplo em cima. Y menos f de xy sobre h, e é o limite disso com h tendendo a zero. Da outra forma também, ó, vocês estão vendo que mudou a posição aqui, né? Então, x mais h e aqui passa a ser y mais h. Tá? Que é o passo que a gente fez lá em cima. Vocês vão ver lá, vai estar já resolvido esse exemplo aqui, como que eu faço pela definição. É necessário fazer isso? Fazer pela definição? Não, não é necessário, tá? É só para vocês entenderem. A gente mais usa pela definição quando a gente tem algo do tipo aqui, ó, que nem a nossa tabelinha aqui em cima. A gente usa pela definição de derivadas parciais. A gente utiliza. A gente tem uma tabela com valores, não temos uma função, a gente passa a usar as derivadas parciais pela definição. Mas a ideia é simples. Ó, nós temos, ele quer saber a derivada parcial em relação a x, certo? No ponto 1, 2. E a derivada parcial em relação a y, no ponto 1, 2 também. Só que eu vou fazer só para x, vocês vão fazer em casa para y, tá? Beleza. A nossa função é essa aqui. Então, temos a nossa função. E agora a gente vai fazer. Qual que é a diferença agora, quando a gente tem, tem uma função ao invés de uma tabela de valores? A gente vai fazer o quê? Vai somar a nossa... Vai substituir no primeiro pedaço por x mais h, e depois na outra por y mais h, né? Então, só vamos substituir. Onde tiver x, eu vou colocar x mais h. Na minha função, né, 3x ao quadrado y, certo? Uhum. Sim. Então, 3, aqui, x ao quadrado, certo? Y. Então, 3, só que agora, onde tem x, eu vou colocar x mais h. Então, x mais h ao quadrado. Menos a nossa função normal. Sem fazer substituição sobre h. A gente não sabe quem que é esse h ainda, mas se vocês forem fazer com h tendendo a zero, com certeza isso aqui vai dar uma determinação matemática. Correto? Uhum. Beleza, então vamos fazer para x mais h. Vamos expandir aquilo ali, vai ficar x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado. Expandir esse x mais h ao quadrado, certo? Então, 3 vezes a expansão ali, vezes y, menos a minha função normal, sobre h. Daí, vamos lá, continuando. A gente vai fazer a multiplicação desse 3 e desse y aqui por todos os elementos que estão dentro da minha função. Tá? Menos o 3x ao quadrado y sobre h. Tá? Beleza. Fazendo aquela multiplicação ali, a gente vai poder cortar. Vocês estão vendo aqui, eu cortei aqui e aqui. Né? 3x ao quadrado y com menos 3x ao quadrado y. Aí sobrou isso aqui. 6xyh mais 3yh ao quadrado. Depois, continuando. Eu posso isolar esse h, como tem h aqui e aqui, eu posso isolar ele colocando ele para fora. E daí vai ficar h vezes 6xy mais 3yh sobre h. Esses dois h nós cortamos. Tá? E aplicamos, agora a gente não tem mais a nossa determinação matemática, certo? Então eu posso aplicar h igual a zero, vai fazer com que esse pedaço aqui seja igual a zero, e a derivada parcial vai ser o resultante. 6xy, do que sobrou ali. Ficou claro isso aí? Sim. Sim? Beleza. Sim. Precisa fazer pela definição formal? Não precisa fazer. A gente utiliza as nossas técnicas de derivação como a gente fazia antigamente. Tanto que vocês vão na próxima semana, eu vou falar da regra, eu vou revisar a regra do produto, regra do quociente, regra da cadeia, que a gente vai utilizar tudo, tá? Tudo isso aí.
Gente, vocês vão... A ideia é fazer o quê? Certo? Ó, nós temos aqui, queremos saber a derivada parcial em relação a x, tá? E vamos aplicar a função. Posso escrever ela dessa forma que está aqui. O jeito mais simples, escreve a função. Vocês estão vendo que não é 3x ao quadrado, y, certo? Uhum. Certo. E aqui, até para y depois, vocês vão ver. Lembra que isso aqui é uma função 3x ao quadrado y, que nem está aqui, ó. É uma função polinomial. Concorda comigo? Uhum. Se é uma função polinomial, eu estou derivando em relação a x. Y vai ser constante. Então, eu vou pegar o quadrado que está em cima do x, vou diminuir uma unidade e jogar aquele expoente na frente multiplicando. Então, ficou 2 vezes 3, né? Vezes x elevado a 2 menos 1, que eu tiro 1 grau da minha variável, vezes a minha constante y também. Então, por isso que ficou 6x, porque 2 menos 1 é 1, x elevado a 1 é x, e restou o y que está aqui. Mas antes eu falei que derivada da constante é 0, né? Mas só se ela está sozinha. Se ela acompanha a variável, ela é uma constante que está multiplicando. Ela tem o mesmo comportamento daquele 3 lá, que nós temos na frente, entendeu? Então, o y. Por isso que a derivada parcial é 6xy. 6xy, tá? Aplicar no ponto, onde tiver x eu vou colocar 1, onde tiver y eu vou colocar 2. Ó. 6 vezes 1, que é 6xy, né? Derivada parcial. 6 vezes 1 vezes 2, que deu 12. Tá? A outra para y também é bem simples. Escreve a função, certo? Escreve a função normal, que vocês estão vendo aqui, ó. Essa é a minha função normal. O y, o x agora passa a ser constante e o y variável. O y é elevado a 1, concorda? Né? 3x ao quadrado y. Então, x elevado a 1. Vou passar aquele 1 que está ali no expoente, passar para a frente da minha função, multiplicando, e subtrair uma unidade do meu expoente. Então, ficou o quê? 1 vezes 3, que é 3. X ao quadrado permanece e y elevado a 0, que 1 menos 1 é 0, y elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 é 1. E eu jogo na minha função. Onde tiver x eu coloco 1 e onde tiver y eu coloco 2. Então, x ficou 3x ao quadrado, então 3 vezes 1 ao quadrado. 3 vezes 1 ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, 3 vezes 1, 3. Só isso. Simples assim, gente, as derivadas, tá? Beleza. Simples assim. É só aplicar aquelas regras de derivação que vocês já viram no cálculo 1, tá? Só que aqui você tem que passar o quê? Estou trabalhando vou fazer a derivada parcial em relação a x. X fica variável e y fica constante, tá? Aí se aparecer eu tenho um y sozinho lá e estou fazendo a derivada parcial em relação a x. Se o y está sozinho, estou somando um y sozinho, aí a derivada dele é 0, porque é uma constante. Beleza. Essas são as formas que a gente tem de escrita de derivadas parciais. A mais comum Sim, é essa que professor. está marcada. Pode falar. Lá no final da conta tem o del, aí os pontos 1 e 2, né? Para x e para y. Aham. Tá, eu não entendi de onde vem. O Iago também não entendeu, vi que ele pediu, não sei se mais alguém entendeu, ou se eu boiei mesmo. Não, tá aqui, ó. No final ali, ó. Del, aí tem os pontos 1 e 2. Isso, foi o exercício que pediu. Ah, tava em cima ali, entendi. Não tinha Tá. visto. Foi o Não, exercício beleza. que pediu. Beleza? Então, Então tá. Então sempre vai ser o exercício que pede daí. sim, se ele dá o ponto, vocês vão calcular no ponto. Tá? Tranquilo. Essas são as formas mais comuns de vocês vão encontrar nos livros, tá? Essas de amarelo, principalmente, são as principais, tá bom? Então, pode escrever todas essas formas aí.
A gente não usa mais o tracinho em cima, tá? Tracinho em cima é só para derivadas comuns de uma variável só, tá bom? Uhum, beleza, tá bom. E daí aqui, ó, tem a técnica. Para determinar fx, ou seja, a derivada parcial da função em relação a x, trata o y como constante e derive f em relação a x. Depois, eu quero fazer em relação a y, então trato x como constante e derivo f de x em relação a y, tá? Essa é a ideia. Aham, beleza. Agora vem a interpretação geométrica daquele desenho lá. Gente, vocês podem falar quanto tempo que a gente tem? Eu não estou enxergando nada aqui. Que horas Eu são? acho que uns 10 minutos ainda. Uns 10 minutos ainda? Deixa eu Eu ver aqui. acho. Para mim não aparece nada. Cadê? Não está falando a quantidade de tempo. Daqui a pouco ele vai aparecer uma janela aí pedindo para eu comprar. Uhum. Eu queria fazer com o Google Meetings, mas aí como todos os professores estão usando o Zoom, aí o Bruno, o Rafael achou melhor não fazer muita moagem e usar o Zoom também. Tá? Uhum, beleza. Gente, então a gente tem a interpretação geométrica. A gente quer descobrir qual que é é dado um ponto, certo? Para x e para y, para uma derivada, para uma função de duas variáveis. É dado um ponto. Cadê o meu? Aqui. É dado um ponto para x e para y. Vocês estão vendo A e B aqui. Então, um ponto para x e y no plano cartesiano. Ele vai resultar numa imagem, x e y. Ele vai resultar numa imagem da minha função z aqui, ó. Tá? A minha variável z, que é a imagem. E daí nós temos uma curva, se eu interceptar com x igual a 1 e y igual a 1, nós teremos essa curva aqui. E para x igual a 1, nós teremos essa curva aqui. E daí, para esse ponto, nós temos uma reta tangente para y e uma outra reta tangente para x. Tá? E a inclinação dessas retas são a taxa de variação para x e a taxa de variação para y. Tá? E daí que tem um desenho mais bonitinho. E depois a gente vai ver nos próximos conteúdos a composição dessas duas retas tangentes forma o plano tangente. Tá? Então depois a gente vai ver. Tá, então nós temos aqui, ó, naquele mesmo exemplo, temos a nossa curva que interceptou quando quando y é igual a 1, e aqui quando e estou fazendo em relação a x, e aqui quando x é igual a 1 e estou fazendo em relação a y. Formei essas duas curvas, tenho o ponto desejado e obtenho a inclinação da minha reta tangente àquele ponto, tá? Sempre vai ser isso. Então, sendo a superfície S o gráfico da função z de f de x e y, um ponto P de AB, que é esse aqui, ó. P de AB pertencente à minha superfície, isto é, f de AB igual a C, e daí nós teremos os dois cortes C1 de F e C2 de F, onde C1 quando y é igual a uma constante, e C2 quando o x é igual a uma constante. E daqui, aqui está falando que é as taxas de variação para x, taxa de variação para y, forma das duas curvas, né? E eu vou abrir o GeoGebra aqui. Deixa eu voltar a minha... Bom, deixa eu abrir aqui o GeoGebra primeiro. GeoGebra. Pessoal, tá claro? Sim. É mais simples do que vocês imaginavam, né?
A parte mais chata é essa do gráfico aí, de desenhar os pontos. Desenhar, né? Mas aqui, eu não vou ficar exigindo isso de vocês, não, tá? Mais. Na primeira prova, vocês precisariam fazer o gráfico da função. Agora, na TI e na N3, não precisa se preocupar com o desenho. Eu só quero mostrar a ideia para vocês. Vou pegar as derivadas parciais aqui. Deixa eu voltar. Vamos compartilhar minha tela. Estão vendo? Sim. Beleza. Aqui nós temos aquela mesma função lá, ó. Aqui em cima. Deu trabalho fazer isso aqui, hein? Vocês nem imaginam o quanto que deu para fazer todas essas coisas. Então a função é 4 menos x menos 2y ao quadrado. Menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado, tá? E eu vou pegar aquele mesmo ponto. Vocês podem ver aqui x constante igual a 1 e y constante. Cadê? YC, XC, YC. Não estou vendo aqui. Perdi ela. Aqui, ó, YC igual a 1, tá? E esses dois valores, se eu aplicar na minha função, vai gerar um ponto. Não, que é o plano tangente. Cadê? Aqui, o ponto A. É o valor XC e YC na minha função. Tá vendo esse ponto A aqui? Vocês conseguem observar ele? Ou tá muito ruim de ver? Dá para ver. Deixa eu aumentar aqui. Tá aí, o ponto A. Bom, vamos fazer a derivada parcial em relação a x. Primeiro, se estou fazendo em relação a x, então y vai ser constante. E eu disse que y é igual a 1. Eu dei que foi dado o ponto. Então, eu vou colocar aqui o plano de x. Aqui, o meu plano x igual y igual a 1. Tá aqui, vocês estão vendo esse plano em azulzinho aqui, cortando a minha figura, né? Então, aquela parte mais clarinha lá do meu verde é a minha função atrás desse plano azul aqui. Vocês estão vendo agora? Aham. Tá. Então, eu fiz um corte ali. Ele gerou uma curva. Gerou essa curva aqui, né, nesse corte ali, tá? Então, eu vou tirar aquele plano. Agora nós temos a nossa curva aqui. Certo? E isso, nesse ponto aí, para quando a gente for calcular a derivada parcial, vocês vão ver que nós temos uma inclinação ali. Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar a cor daquela reta. Vou colocar um azul. Agora consegue ver melhor aí? Tá vendo a reta tangente em azul aqui? Naquele ponto. E se eu variar esse ponto, ou seja, variar x igual a 1, tá? Se eu mudar para x igual a menos 2,4, olha onde que está o ponto. 0,7 no caso. 0,6. X, eu estou mudando x, né? Estou mudando a posição de x. Em 0, vocês perceberam que ele ficou exatamente... A reta tangente ficou exatamente a inclinação igual a 0? Se vocês pegarem e ver. E é isso aí, para cada ponto de x que eu tenho, com y fixado em 1, eu terei uma reta tangente, que significa a taxa de variação da minha função naquele determinado ponto. Tá? Vou colocar x igual a 1 de novo. Vocês estão vendo que x positivo é para cá, né?
x negativo para trás, y positivo para frente e y negativo para trás. Tá? E assim por diante. Agora eu posso fazer o quê? Eu vou tirar essa curva aqui, cx, e vou tirar a minha reta tangente ali. Ó. E agora eu vou colocar o outro plano, que é o plano para x igual para y, para x igual a constante, que eu vou fazer. Então deu aqui, ó. Para x igual a 1 nesse caso, certo? Eu vou ter nessa curva aqui, ó, vocês estão vendo que eu tenho um plano exatamente paralelo ao eixo y. Vocês conseguem observar isso? Ele é exatamente paralelo ao eixo y. Aqui de cima é mais fácil de ver, né? Aham. Ele é exatamente paralelo ao eixo y. E ele cortou a minha função, esse ponto aí, né? Esse traço. Aí formou essa curvinha aqui, ó. Essa curva em preto. E formou, e para o ponto, para x igual a 1 e y igual a 1, nós temos aquele ponto A naquela posição e a reta tangente, opa, é o TY. A reta tangente aqui. Eu vou mudar essa cor aqui também e vou colocar vermelho. Tá? E vou tirar aquele plano ali para parar de atrapalhar. E se eu variar agora y, vocês vão ver que a inclinação vai mudar. Para cada valor de y tem uma inclinação. Essa é a ideia de derivadas parciais. Permaneça uma variável constante, a outra eu derivo. Tá? E depois vocês vão ver que isso aqui vai formar. Se eu colocar as duas retas tangentes aqui, ó. Tangente de x. Deixa eu colocar a curva C1. CX. Isso. Vocês estão vendo aqui, né? E a composição dessas duas retas vai formar o plano tangente. Depois a gente vai ver. Ficou tudo rosa aí, mas se eu mudar a posição de x e y. Ali, agora vocês estão vendo, né? O plano tangente é aquele ponto. Lá atrás agora. Certo, pessoal? Entendido isso aí? Ficou claro? A ideia gráfica, a interpretação geométrica? Sim. Beleza. O gráfico também tem que ter na hora de entregar a atividade? Não, não. Só quando o exercício pede. Ah, Tá? sim. Só quando o exercício pedir, aí vocês vão colocar. Uhum. Agora eu vou voltar a sincronizar a tela lá do OneNote. E vamos lá. Então, essa é a interpretação geométrica. Para x, se eu quero a derivada parcial em relação a x, y é constante. Se eu quero a derivada parcial em relação a y, x é constante. Tá? E assim sucessivamente. Se eu tenho 3 variáveis, eu vou até falar mais para frente, na próxima semana. Escuta. Se eu tenho 3 variáveis, eu vou ter a variável que eu quero fazer, a derivada em relação a tipo assim, a derivada parcial em relação a x de uma função x, y, z. Certo? Então, x é variável, y e z são constantes. Tá? Aí eu vou fazer a derivada em relação a y. Então, x é constante e z é constante. Se eu vou fazer em relação a z, x é constante e y é constante. Tá? E z é variável. Sempre assim. Professor, Pode falar. ali no exercício que você mandou, acho que é sobre essa aula que você postou hoje, Aham. tem, vamos supor, é x ao quadrado, y ao quadrado, enfim, tem 2x. Aí os 2x vão ser variável e y a constante, isso? Isso. Aí eu derivo os dois. Exemplo. Dos dois, o ao quadrado desce, isso? Isso. Ou Eu usa tenho outra dois- regra? Deixa eu lembrar qual que é o exercício que eu coloquei para vocês. Só um instantinho. Era x ao quadrado, y ao quadrado e depois x ao X ao quadrado. quadrado, mas y.
Isso, x ao quadrado mais y ao quadrado mais x ao quadrado y. Então, eu vou derivar isso aqui. Deixa eu pegar aqui, compartilhar essa tela aqui com você. Então, nós temos aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Das atividades? Então, eu vou derivar a minha função. Então, eu vou fazer esse 2 cair para frente aqui. Então, vai ficar 2x, a derivada parcial em relação a x. Aqui, o y está sozinho, não tem x acompanhando ele. 0. Tá? Corta ele não vai aparecer. E aqui eu tenho x de novo. Vocês têm que lembrar que a soma de derivados, a soma de partes de polinômios, a gente continua permanecendo. A soma dos limites é igual ao limite da soma. A derivada das somas é igual à soma das derivadas. Você tem que sempre lembrar disso, tá? Então, x ao quadrado vai ficar 2x. Mais y ao quadrado, isso aqui vai ser 0, porque derivada constante, 0. E aqui vai ficar x ao quadrado y. Vou passar esse 2 multiplicando, vai ficar 2x y. Porque o y é constante, mas ele está multiplicando a minha variável. Então, ele só permanece ali. Eu não mexo mais nele. Tá? Certo? Certo. Deixa eu Certo, pegar valeu, professor. Deixa eu pegar continuar lá rapidinho. Tem mais uns 5 minutinhos antes dele exigir que a gente desligue. Deixa eu fazer um exemplo aqui com vocês para ficar mais claro. Aqui as derivadas, a definição, a interpretação geométrica, aqueles planos que eu mostrei para vocês daquela função, as curvas que nós fizemos resultantes e as retas tangentes daqueles pontos, tá? Aqui, nós temos determine as derivadas parciais da função 5x ao cubo menos 5x ao cubo y ao quadrado. Vamos fazer essa aí, bem simples. Fazer as duas. Eu vou escrever a minha função, vocês estão vendo que está aqui, eu escrevi a minha função 5x ao cubo menos 5x ao cubo y ao quadrado. Aqui, eu escrevi a função igualzinha. Aí eu passo, estou fazendo em relação a x, passo o 3 que está no expoente, multiplicando, certo? Depois, diminuo uma unidade do expoente, e daí faço 3 vezes 5, 15. O x que estava ao cubo passa a ficar ao quadrado, tá? Menos da minha função. Aí o 3 que está, estou fazendo em relação a x, né? Então o 3 que estava no expoente cai para frente do multiplicando. Então ficou 3 vezes 5 dá 15. X elevado a 3 menos 1, que eu vou tirar 1 grau do meu expoente. Então ficou x ao quadrado. E o y, ele é constante, mas ele não está sozinho, então ele permanece ali junto. Por isso que fica. Aqui, fazer em relação a y. Aqui, 0, né? Porque está só o x sozinho, o x passa a ser constante e y variável. Aqui nós temos 5x ao cubo y ao quadrado. Então, tiro uma unidade do y e passo esse 2 que está no expoente e passo multiplicando. Então, por isso que ficou o menos da minha função. 2 vezes 5, 10. Vezes o x ao cubo, agora x é constante. E ele está acompanhando uma variável, então ele permanece igual. E o y tira 1 grau, uma unidade do seu expoente. Ficou y elevado a 1, que é y. Só isso aí. Tá? Alguma dúvida? Não. Não? Aqui é um outro exemplo. E aqui eu que escolhi o ponto que eu queria, tá? Ele pediu, seja a função, que é ela mesma nossa lá, determine x e y. Então, eu determinei x e y aqui que eu quis. E interprete esses números como inclinações. Aí eu vou calcular as derivadas parciais. Se você ver a minha função original, vou escrever ela. Vou escrever minha função original, do jeito que está aí. 4 menos 2x ao quadrado
menos 2y ao quadrado. Do jeito que está ali na minha função em cima. O 4 é constante, corta. Fica 0. O x eu estou fazendo em relação a x, então eu faço a derivada. Então, 2 estava no expoente, passa multiplicando. E diminui uma unidade no expoente. Aí nós temos menos. Tá. O y é constante, né? Nesse caso, em relação a x. Então, y é constante. Derivada da constante sozinha é 0. Então, restou só quem? Menos 2x. Tá? Aqui, em relação a y, a constante vai dar 0. A minha função aqui também vai dar 0. Por quê? Porque x é constante. E vou derivar onde tem y. Nós temos aqui, ó. Então, 2y ao quadrado. Então, o quadrado vai passar multiplicando na frente. Eu vou diminuir uma unidade do meu expoente. Então, por isso que ficou menos a minha função. Certo? 2 vezes 2, 4. Vezes o y elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Y elevado a 1 é y. Aí eu vou aplicar os pontos, né? Que eu escolhi. 1 e 1. Então, eu vou colocar onde tiver x, eu vou colocar 1. E onde tiver y, eu vou colocar 1. Nós temos menos 2x. Menos 2 vezes x igual a 1. Menos 2 vezes 1, que dá menos 2. E depois lá a derivada parcial em relação a y. 1 e 1. Onde tiver x, eu coloco 1. Onde tiver y, eu coloco 1. Então, nós temos menos 4y. Menos 4 vezes y, que é 1. Então, substituo. Deu menos 4. E essas são exatamente a inclinação da minha reta tangente. A taxa de variação dela. Das duas retas tangentes. Certo? Entendeu? Certo. Na De boa. próxima aula, a gente vai ver as funções de 3 variáveis ou mais, tá? Mas é a Beleza. mesma coisa, você só expandiu a ideia. A definição formal, tá? Depois a gente vai ver as derivadas de ordem superior, que é derivar mais uma vez, tá? Mas Tá. antes Beleza. desse conteúdo aqui, ó, eu vou fazer uma revisão das as principais regras de derivação, porque eu tenho vários exercícios aí que vocês vão precisar aquelas regras de derivação, que é regra do produto, regra do quociente, regra da cadeia, tá? Antes de tudo, eu vou fazer isso. Top. Beleza. Beleza, pessoal? Acho que Beleza, então. para hoje é só. Vocês têm alguma dúvida do conteúdo passado? Alguma dúvida desse conteúdo? Só do deste aqui, professor. No seguinte, eu fiz ela, resolvi ali a primeira A, vamos supor, tô dando de exemplo, o exercício lá do que você mandou pra gente refazer. Deixa eu compartilhar aqui Aí pra beleza. todo mundo acompanhar. Peraí, só um instantinho. Só para o pessoal acompanhar. Pode falar. Aí eu achei ela, tá? Tipo, para x é 2x mais 2xy. Aí eu jogo depois disso os valores de um para x e um para y nela também, para achar os pontos. Não, só se o exercício tivesse pedido. Ah, não, até ali então é só fazer ela até essa parte mesmo. Isso. Aí você faz para y e aí você termina. Então vocês vão fazer essas aqui, são bem simples, né? São polinomiais. A que vai ser um pouquinho mais chata para vocês fazer é a letra D. Tá? Mas se você vai fazer em relação a x, y é constante. O y está multiplicando o ln de x. Então vocês vão ter que fazer qual que é a derivada de ln de x. Vocês só vão olhar lá na tabela de derivadas. Aham. E depois, Não, quando você vai fazer em relação a y passa a ser variável e x constante. Então, só entendeu? vou fazer isso. Bem simples. Tá. Pessoal, Então tá. Tá, o professor. pode falar. Aí na hora que o Iago começou a falar aqui, deu uma travada aqui. Mas ali no caso na A vai ficar 2x, aí aquele meu y ao quadrado na primeira parte em x, eu não conto ele, né? Eu corto, ele é 0. Ele é 0, porque ele está sozinho. Aí ele é constante para x. Tá? Aham. Aí vai ficar Daí 2x. lá, aí na última parte vai ficar 2xy. Isso aí. Então vai ficar 2x mais 2xy. Uhum. E daí quando ele for para y, aquela última parte minha vai ficar como? Ali não tá x ao quadrado y. Só vai ficar x ao quadrado. Vai ficar 2y menos x ao quadrado. Mais x ao quadrado.
Mais x ao quadrado, tranquilo. Tá bom? E Beleza. o y elevado a 1, ele vai cair multiplicando. Eu vou tirar 1 do expoente dele, subtrair 1. 1 menos 1 vai dar 0, e y elevado a 0 é 1. Uhum. Tá? Agora Beleza. vocês vão ver que os derivados parciais é bem mais mecânico do que aquela questão de gráficos, de função, de limites. Você não precisa pensar muito, é só fazer, resolver. É a formulazinha lá e tacar fogo no exercício, não ficar enrolando. Esses quatro exercícios que vocês têm aí, vocês vão fazer em, no máximo 10 minutos. Tá? Quando tiver colocar a regra da cadeia, a regra do produto, a regra do quociente, tudo misturado, aí vocês já vão ter mais trabalho. Um abraço para vocês. A gente se vê na próxima.